Vamos conversar com o Capitão Lopes, Capitão PM Lopes, comandante da 5ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual. Capitão, seja bem-vindo aqui à nossa programação. O senhor já conversou conosco através de matéria gravada, mas aqui nos nossos estúdios é a primeira vez e é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso Indaial Urgente. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. É um grande prazer, né, estar aqui. A gente já teve a oportunidade apenas de gravar matéria e estar presente é sempre melhor. E como é que o senhor percebeu aí esse feriadão, tanto do Natal quanto do Ano Novo? Como é que foi aí a operacionalidade da Polícia Rodoviária Estadual aqui da nossa 5ª Companhia? À frente da companhia foi a minha primeira vez, então para mim muita novidade. Apesar de eu já ter um tempo no batalhão, né? Já estou com 10 anos no batalhão de Polícia Rodoviária, mas estava em outra missão na primeira companhia, que era a parte lá da 099, a parte da linha verde. E já sabia de algumas problemáticas, o que não modificou, né? Aquela nossa dificuldade lá na ilha, em relação à chegada do ferry, a gente continua com a mesma dificuldade, o fluxo aumenta muito. E depois, no dia 1º, a saída por Santo Antônio, né? Pegar a BA 046 para chegar a BR-101, né? Para poder fazer o retorno. A gente acabou tendo um balanço de 11 acidentes de sexta-feira até o dia 1º. Ainda bem, nenhuma morte, graças a Deus não registramos nenhuma morte. 8 desses acidentes foram sem vítimas e 3 com vítimas. E além dessas ocorrências, quais foram as observações mais evidentes que as patrulhas encontraram? Olha, os condutores ainda insistem em não respeitar os limites de velocidade. Muitos condutores foram flagrados com excesso de velocidade, ou seja, ele está ultrapassando a velocidade regulamentada pela via. Outros em ultrapassagens de locais proibidos. Então tem locais que, além da placa de sinalização, tem a faixa dupla contínua, indicando ao condutor que aquele local não é permitido se fazer ultrapassagem, e o condutor ainda assim insiste. E também muitos condutores foram autuados. Em relação ao trecho final, já chegando em bom despacho, o 001, a gente teve essa dificuldade de muitos condutores transitando pela contramão. Então, a quantidade de condutores foi muito alta, que vão ser autuados, vão receber suas notificações, porque estavam transitando na contramão justamente pelaquela fila, a retenção que se forma no ferry, e já estavam fazendo a 3ª fila, 4ª fila, e esses condutores sim vão ser autuados. E o tráfego pelo acostamento, como é que foram as incidências? No final da 001 acaba tendo uma permissão, inclusive a gente vai para o próximo feriado, a gente já vai trabalhar isso, para a colocação de uma placa, porque ali é necessário, não tem local onde aqueles condutores fiquem com seus veículos aguardando o embarque ao ferryboat. Então é necessário para poder desobstruir a via que os condutores utilizem. Mas nos outros locais onde tinham qualquer congestionamento, esse aí não era permitido, sendo flagrado, os condutores foram autuados. Bem, com relação ao uso dos faróis no período diurno, salvo aqueles veículos que já têm o dispositivo de fábrica, né, que não requer a atenção do condutor para que eles funcionem o tempo inteiro, como é que foram as observações de vocês? A gente observa que ainda insiste em não utilizar o farol durante o dia. Como é que foi também nesse sentido? No início a gente fazia a fiscalização que a gente chamava de educativa, que era orientando os condutores para lembrar que teve a edição de uma nova lei, onde obrigava em todas as rodovias, independente de estadual ou federal, as rodovias, melhor dizendo, mesmo estadual ou federal, a necessidade da utilização dos faróis. E os condutores, atualmente, quando estão sendo flagrados, eles estão sendo autuados. Ainda temos uma incidência muito grande. A maioria dos condutores alegam que foi esquecimento. Então a maioria diz, esqueci, e aí, mas hoje não justifica esse esquecimento. Esse esquecimento ele vai ser punido com a autuação. Alguns outros veículos têm um dispositivo que é o DRL, que é o farol de rodagem diurna, né? O veículo que já vem já com este equipamento já de fábrica, já instalado, ele não sofre nenhum tipo de infração pela não utilização do farol baixo. As motocicletas também hoje já não tem mais nenhum interruptor de ligar e desligar o farol. A maioria delas já vem de fábrica com o farol aceso o tempo inteiro, não é isso? Com certeza. Antes da mudança legislativa, antes da mudança para os veículos utilizarem o farol baixo nas rodovias, as motocicletas já são obrigadas a utilizar o farol baixo em qualquer via. Então a motocicleta ela não desliga o farol. Era mais que necessário
que não tivesse mais o dispositivo que permitisse que ela fizesse esse desligamento. Já que nós falamos em motocicleta, tem muitos motociclistas que cometem esse erro, ou por não saber realmente da legislação, ou por conveniência, né? Já que a moto é um transporte mais ágil, mais rápido, mais fácil de se manobrar no fluxo de trânsito. Mas em relação ao famoso corredor, qual é a orientação da Polícia Rodoviária Estadual, tanto para as rodovias quanto para a via pública? O senhor, com a sua experiência de policiamento de trânsito, o que o senhor pode falar para essa turma que insiste em achar que o corredor, na minha opinião, pensam que ali é um local de passagem em alta velocidade, inclusive? É isso. O objetivo da criação das motocicletas, né, um veículo com duas rodas, é justamente ter uma agilidade, né? A ideia é que as motocicletas não fiquem paradas quando o fluxo está congestionado. Hoje, não se tem nenhum dispositivo legal que consiga proibir a motocicleta de transitar pelo corredor. Não é infração de trânsito. A gente entende no direito administrativo que o que não está proibido é Lógico. Permitido. Agora, esta passagem tem que ser feita com cuidado. Então, o condutor de motocicleta, se ele está no corredor, está fazendo uso do corredor para vencer um congestionamento, ele tem que ter um cuidado redobrado, para evitar que ele venha a chocar-se contra algum retrovisor ou até se envolver em outro acidente com motocicletas. A gente acaba registrando muitos acidentes entre motocicletas nos corredores. Agora, fica uma adversidade em relação ao texto da lei e à situação real de trânsito, já que o texto da lei, do CTB, diz que o motociclista tem direito, a motocicleta, perdão, tem direito na via pública ao mesmo espaço de um automóvel, mas parece que eles estão tendo esse espaço e um pouquinho a mais. A gente disse que tem uma parte geral do CTB, que é a parte que vai regular as condutas, e tem na parte administrativa, que vai trazer as infrações de trânsito. Nessa parte da conduta geral, vai dizer que o condutor ele tem o mesmo direito ao condutor do veículo automotor, então ele teria que ter o mesmo espaço, o condutor do carro deveria também manter aquela distância de segurança e o motociclista da mesma forma. Mas na parte das infrações de trânsito, não veio nenhuma infração em específico para esse condutor quando está transitando neste corredor. Ele não pode ir para a contramão de direção, ele não pode transitar no acostamento. Ele pode fazer o famoso zigue-zague entre os veículos, ou a lei atualmente, em tese, só o assiste na questão do corredor, em linha reta, me refiro? Olha, ele pode fazer a manobra para sair... Porque muitas vezes o motorista está tirando o carro do lugar e tem a surpresa de ver um motociclista atravessando na sua frente quando ele está no fundo de outro carro. Exato. Como é que fica essa situação? O condutor ele tem que ter a prudência, é o que eu estava colocando. Mas qual condutor tem que ter a prudência? O do carro ou o motociclista? Da motocicleta e também do veículo automotor, o veículo que eu falo, o condutor do carro. Por quê? Quando a gente vai fazer qualquer manobra, quando o condutor vai fazer uma manobra, ele tem que sinalizar a manobra e observar no seu retrovisor se outro veículo já não iniciou a manobra. Como o trânsito está parado, na ideia dele, ele está vendo os veículos que estão ali e não vão sair para lugar nenhum. Mas a gente tem que lembrar que a motocicleta pode estar vindo. Esse motociclista, por obrigação, ele tem que transitar em baixíssima velocidade nesse corredor, justamente prevendo a ação do condutor do veículo. Mas aí é que está a questão, não é? Eu não estou querendo polemizar, mas são perguntas que chegam. Mas tem que polemizar, a ideia é não, essa. Polemizar no bom sentido é válido. Exatamente. Eu digo, por exemplo, eu fui motociclista há muito tempo, eu tinha esse cuidado, eu não gostava de fazer o corredor, não era conveniente, não é seguro, a verdade é essa. Não é. Também transitar entre um carro e outro, passando entre a frente e o fundo de um carro, quando está parado no sinal, você pode ser surpreendido com o movimento do veículo e você ser imprensado entre um carro e outro. Com certeza. Aí o que é que acontece? Nós estamos dentro do carro, né? O sinal abre, por exemplo, o fluxo de trânsito começa. A tendência é que todos saiam ao mesmo tempo, para frente, claro, acompanhando o ritmo do trânsito, tá? Tirar o pé da embreagem, ou quem tem carro automático bota o carro para andar, não vai sair bruscamente, que não tem como. Mas quando você começa o seu movimento, o motociclista que saiu depois de você e está na sua lateral, você não tem como dirigir olhando para o lado o tempo todo. Sua atenção é na frente, para você não colidir no fundo do carro, porque tem aquela história de que quem bate no fundo está errado.
embora muitas vezes o veículo da frente seja o provocador do sinistro. Mas aí o cara, do nada, ele aparece na frente do seu carro, aí você freia o carro bruscamente, quem vem no fundo já entra no fundo do seu carro. Ele não seria o causador do acidente aí nessa circunstância? É o que tá. O fato desse condutor andar pelo corredor não permite a ele ser imprudente. O condutor de motocicleta, ele não pode ser imprudente, ele tem que tomar o cuidado necessário. Até porque, não me interrompendo, só fazendo um adendo, a legislação diz que o motociclista, quando há uma colisão entre um carro e uma moto, se não estou enganado, aquilo ali foi um atropelamento. É assim mesmo? Não é assim não. Muitos condutores de motociclistas estão se valendo desse artifício na hora de resolver as situações e coisas parecidas. Não, isso é uma tecnia. Sim, se tem um acidente envolvendo dois veículos e a motocicleta é um veículo, isso é uma colisão ou um choque, mas não um atropelo. Um atropelo é quando envolve um veículo e um pedestre. Aí seria o atropelo. Isso. Mas envolvendo outro veículo vai ser colisão ou choque. Inclusive, se ele estivesse montado até numa bicicleta é um veículo. Isso Claro, não seria... está sujeito às leis de trânsito também. Não seria um atropelo, seria choque ou colisão. Atropelo apenas para o condutor, ou para o pedestre que está ali realmente andando, sendo redundante. Né? Eu vi isso num debate uma certa feita, não faz muito tempo, essa situação de colocar o motociclista sempre na condição de atropelado, não é? Mas tem o detalhe, quando é a motocicleta que causa o acidente, não é? Porque muitas vezes o cara invade um sinal, deixa de respeitar uma sinalização, um cruzamento, não é? E ele acaba sendo vítima do próprio acidente que causou. Isso. Como é que fica isso aí? O condutor da motocicleta, ele na verdade não é a questão de ser o atropelado, mas ele se coloca como o vitimado, porque geralmente as lesões corporais são provocadas no condutor da motocicleta, mas para isso vai ser investigado quem foi o causador do acidente, porque se o próprio condutor da motocicleta causou o acidente, não pode o condutor do veículo responder pelas lesões corporais causadas, até porque não foi ele que causou. No direito, o direito penal, que já vai tratar sobre isso, já que houve lesão, já entra a parte, no mesmo o Código de Trânsito tem a parte dele, que é a parte dos crimes de trânsito, e lá está previsto o crime de lesão corporal. Só vai ser dado, só pode ser culpado pelo aquilo quem deu causa, né? Tem que ter um nexo de causalidade. Lógico. E vendo que não foi o caso, vendo que esse condutor não causou, ou seja, o condutor do veículo não causou o acidente, não pode ele ser incriminado por lesões corporais. Outra situação muito comum em que motociclistas perdem a vida ou ficam inválidos ou com sequelas graves é ele ser colhido pelo automóvel que está fazendo uma conversão, principalmente à direita, né? E os motociclistas muitas vezes não esperam por nada, e ele acha que ali dá para ele passar. O motorista que está fazendo aqui a conversão está olhando para a esquerda, porque vai entrar à direita, e aí de repente o cara está lá na lateral do carro, ou às vezes até já debaixo da roda. Como é que fica essa culpabilidade aí? Como é que se resolve uma situação como essa? É o que o direito vai chamar, um dos princípios que melhor assim, representa essas questões é o princípio da confiança. O que seria esse princípio da confiança? É a ideia que as pessoas vão se comportar conforme o direito. Então, o condutor que está transitando da forma correta com seu veículo 4 rodas, sinaliza que vai fazer a conversão. Olha para o retrovisor, não vê nenhum condutor. Tem que tomar cuidado para não estar aquela motocicleta no ponto cego. Porque se tiver no ponto cego, mesmo assim, este condutor tem que ter mais cuidado que ele tem que ser, esse condutor da motocicleta tem que ser visualizado. É o que eu digo, às vezes ele olha, não tem nada lá, aí ele olha para cá, para a esquerda, para fazer a conversão, dá mais uma olhadela, quando ele põe o carro em movimento, aí o motociclista já chegou. Pronto. O motociclista vai estar completamente equivocado se este condutor já iniciou a manobra e ele vem a retaguarda e mesmo assim vem se chocar ou colidir no veículo, ele vai estar equivocado. Mas se ele estiver no ponto cego, cabe ao condutor do veículo observar. O condutor do veículo tem que se valer do retrovisor, também dar aquela olhada rápida lateral para certificar que não tem nenhum veículo no ponto cego. Ou motocicleta ou até outro veículo. Lógico, também que às vezes está no ponto cego. Eu sou da seguinte opinião, eu acho que deveria, quando o cidadão se propõe a dirigir uma motocicleta, ele passar uns dias dentro de um automóvel, no trânsito da rua, da via pública, para ele perceber qual é a percepção que o condutor tem de um veículo que é mais ágil e mais rápido que o que ele está conduzindo. Ou seja, o motociclista teria a oportunidade de ver outros companheiros de condução dele
se comportar no trânsito de uma certa maneira que às vezes assusta o motorista. Com certeza. Não é? Eu acho que deveria ter alguma coisa nesse sentido, uma resolução, uma modificação em relação aos cursos promovidos pelos CFCs, para que haja essa consciência mútua, tanto do condutor de veículo de mais de 2 rodas, quanto do condutor de veículos de 2 rodas. Na verdade, se o condutor da motocicleta fizer a condução orientada pelo CTB, que é respeitando a vaga, como se carro fosse, transitando a retaguarda do veículo, respeitando a distância lateral, a distância traseira do veículo, com certeza a gente não teria a quantidade de acidentes que temos com as motocicletas. Ele deveria transitar dessa forma. Quando tivesse um congestionamento, sim, ele usaria daquele corredor numa velocidade extremamente baixa, a qual pudesse ele frear a qualquer mudança à sua frente. Pois e aí é. evitaria os acidentes. Outra situação muito comum na via pública é a gente parar ou diminuir a marcha do automóvel, por exemplo, para dar passagem a um pedestre, ou porque tem uma situação adversa à frente do veículo. Ou a faixa. Ou a faixa também. E o motociclista que você viu que ele está no fundo do carro, pelo seu retrovisor, quando você menos espera, você já está quase parando e ele passa pela sua lateral e vai embora. E às vezes leva alguém com ele como vítima. Isso ou ele mesmo é a vítima. Eu já vi isso acontecer aqui em Santo Antônio de Jesus, muitas vezes. Quer dizer, é por isso que eu digo, eu queria saber o que esse pessoal às vezes tem na cabeça. Porque a gente não entende o porquê. Quando eu falei daquela questão do motociclista ser sempre considerado ou atropelado, mas tem o outro lado de que muitos não se preservam. Não é? Infelizmente. Muitos não se preservam. Observe que é complicado. Observe que pior do que isso, tem a faixa. E na rodovia também acontece a mesma coisa. Quando a gente tem a faixa de trânsito, aquela faixa ali de segurança, onde não tem a sinalização semafórica, ou seja, não tem um semáforo, a prioridade é do pedestre. Claro. Então, se o pedestre sinaliza que quer atravessar, todos os veículos deveriam interromper a marcha, parar o veículo para dar prioridade ao pedestre. O que a gente observa é que as motocicletas, em sua maioria, não respeitam essa preferência. Os carros também, por sua vez, não respeitam. E a gente, às vezes, se assusta até com uma faixa de trânsito com semáforo fechado, ou seja, no vermelho para esse condutor, invade, né? E o motociclista não respeita da mesma forma. Mas para isso há a infração de trânsito, eles deveriam ser autuados. Muito bem. Capitão Lopes, mudando agora de assunto, né? Claro, dentro do tema trânsito, mas agora para a gente saber aí como é que está a programação para os festejos, depois do Ano Novo, vem aí o período do veraneio, trânsito intenso também na região do litoral norte da Bahia, aqui no Recôncavo não é diferente, Costa do Dendê, etc., a região que abrange aí a Quinta Companhia, e também em relação à movimentação nas áreas de praia propriamente ditas. Muita gente ainda insiste em trafegar com quadriciclos aonde não pode, até mesmo na própria rodovia, não são veículos homologados para isso. O que é que o senhor pode falar nesse sentido? Olha, a gente já está com a Operação Verão, em pleno vapor. A gente teve a sensibilidade do comandante do Batalhão Policial Rodoviária, que é o Tenente Coronel Sérgio Freire, em disponibilizar uma verba maior para cobrir aqui em efetivo extraordinário o nosso litoral. E eu fiquei muito grato com isso. Então a gente está conseguindo suplementar esse policiamento com policiais que vêm na hora extra para poder fazer a nossa Operação Verão, já contando que a ilha e a nossa região está com fluxo muito maior, tá? E a gente está conseguindo fazer fiscalizações. Eu publiquei até o balanço, vou passar para os senhores Por aqui. gentileza. O balanço de dezembro, já com a Operação Verão, a Polícia Rodoviária, só aqui na Quinta Companhia, foram extraídos mais de 1.000 autos de infrações. Então são muitas infrações. Foram mais de 300 condutores foram autuados por radares. Então só em um mês, só no mês de dezembro, para ver como aumenta o fluxo e como esses condutores ainda insistem em praticar infrações de trânsito. Quanto ao quadriciclo, ele é um veículo que ele é proibido de transitar em rodovias, tá? O quadriciclo, os condutores têm que lembrar que tem uma resolução que versa sobre ele, que é a resolução 444 do CONTRAN, logicamente, que vai dizer que ele precisa ter habilitação na categoria B. Quadriciclo é um veículo de 4 rodas, por isso B e não A. A é para veículo de 2 ou 3 rodas. Então o condutor tem que ter habilitação na categoria B. Usar o capacete. Utilizar o capacete, a qual tem a resolução do CONTRAN, que é a resolução 453, que vai dizer qual o capacete permitido. Porque tem alguns capacetes que não são permitidos. Sim. Esse capacete com viseira ou com óculos de proteção. Então vai estar bem especificado. Quem tiver dúvidas tem que procurar. Mas lembrando,
quadriciclo não é veículo para rodovia, ele é proibido, essa resolução proíbe o trânsito de quadriciclo em rodovias. E na região de praias também, onde tem banhistas, existe algo nesse sentido? Ele tem que transitar com cuidado, tá? Com cuidado e respeitando toda essa sinalização, respeitando também as áreas de praia onde não pode não ser permitida a utilização do quadriciclo. Bem, Capitão Lopes, muitos estados já utilizam drones para ajudar na parte de equipamentos, fiscalização à distância, uma maior operacionalidade e efetividade desse trabalho. Como é que está essa situação aqui na Polícia Rodoviária Estadual? Já se usa esse tipo de equipamento? Está em discussão. É um equipamento muito bom. A gente já viu a viabilidade, o comandante já entendeu, já achou prudente e já está em fase de observação pelo nosso comando, que é o Comando de Policiamento Especializado, para a aquisição desse equipamento. Hoje não dispomos ainda do equipamento drone fazendo fiscalização de trânsito. Quando a gente precisa de, por exemplo, alguma operação a maior, alguma situação de acidente a maior, a gente usa a plataforma elevada ainda do GRAE através de aeronaves, os nossos helicópteros da Polícia Militar. Mas os drones, que é uma grande ferramenta, a gente já está buscando, provavelmente dentro em breve a gente já vai estar operando com esse equipamento. Muito bom. Isso vai dar uma certa amplitude, né, ao trabalho de vocês, também um conforto para que vocês também possam exercer a profissão e uma maior, digamos assim, acurácia, né, na aplicação das infrações de trânsito, porque muita gente se queixa, eu nunca passei naquele lugar, o meu carro foi multado. Vocês também, o governador Rui Costa anunciou recentemente que está com um programa de monitoramento eletrônico em expansão, com câmeras de última geração, né, de altíssima resolução e grande alcance. Isso. Câmeras com movimentos já inseridos na sua memória, que caracteriza, por exemplo, uma briga, uma movimentação diferenciada, identificação de face, né? E isso vai melhorar bastante aí o trabalho de vocês. Demais, o governo do estado está investindo e com certeza a ilha vai ser privilegiada com a chegada desse novo equipamento que a gente vai usar com muita boa vontade. Inclusive a ideia mais é monitorar esse trânsito, né? Uhum. Não seria apenas fazer a autuação, não, é a questão mas da prevenção, monitorar, né? Prevenir acidentes. Outra coisa, o condutor do veículo também, infelizmente, ele vai se sentir mais vigiado, porque ele sabe, não tem nenhum agente de trânsito aqui, mas pode ter um drone aqui que está filmando, então vou me comportar da melhor forma possível. Essa não é a forma indicada. Uhum. Melhor seria se as pessoas tivessem essa consciência, essa sensibilidade. O drone deveria ser utilizado para prestação de socorro. De um socorro, para identificar um acidente mais rápido, alguma coisa assim, com certeza. Mas acaba também servindo para que o condutor se comporte da forma que manda o CTB, sabendo ele que pode estar sendo fiscalizado por algum drone. Muito bem. Capitão Lopes, eu quero agradecer aqui muito a sua presença, dizer que foi um prazer receber o senhor aqui pela primeira vez nos nossos estúdios. Vamos estar aí acompanhando. O capitão novato que o antecedeu tinha um relacionamento excelente com toda a imprensa de Santo Antônio de Jesus, sempre solícito, passando aí as informações dentro, claro, das suas possibilidades, dentro daquilo que possa ser divulgado, que podia ser divulgado. E eu quero estender aqui os microfones da Andaiá FM, da Rede Baiana de Rádio, para toda a Quinta Companhia, especialmente ao senhor, à sua tropa, para que esse laço não se alargue, continue se estreitando mais ainda, para que a gente possa manter esse bom relacionamento. E o senhor, sempre que solicitar, estaremos aí à sua disposição e vice-versa. Eu que agradeço, saiba que as portas estão sempre abertas. Eu também lá, quando eu estive no batalhão, na sede do batalhão, eu era assessor de comunicações. Uhum. Então minha relação com a imprensa é muito boa. Então o senhor já sabe como é que a gente sofre, né? Sei, com certeza. Para conseguir as informações. As matérias são difíceis, mas pode contar com um grande parceiro, aliado. Às vezes pela demanda eu acabo sendo responsável pelo trânsito, que é muito grande, ainda não me desonerei também de algumas responsabilidades em Salvador, então a gente acaba fazendo esse corre-corre. Algum momento eu posso não vir, não atender o convite, mas porque estou em missão. Mas fora isso, podem contar comigo, estou sempre à disposição. O que for de trânsito, conversar, saiba que é como eu digo, né? Minha cachaça é conversar sobre trânsito, é falar sobre trânsito. E o que tiverem de dúvidas, o que precisar da nossa companhia, a gente está à disposição. O senhor falou aí, mas fez um trocadilho inteligente, né? Até uma metáfora que a gente usa no dia a dia, mas álcool e direção, álcool e trânsito
não combinam. Com certeza. Não é? A cachaça que o senhor fala é aquela do bem. Tá do bem. Tá certo, capitão. Seja bem-vindo, muito prazer. Um bom 2018 para o senhor e para toda a Quinta Companhia e volte sempre. Com certeza.